Agora aí é foda, você não vai deixar o Poesso no perfeito, né? Cara, isso daí não é anime, né? É, então vamos ter que, né? Mas explica aí e o anime tá pra sair. Ah, velho, o anime vai ser uma bosta, vai ser até bom falar disso. The Begin After the End é um manhwa, ou um mangá coreano. Eu gosto de chamar de mangá coreano, porque tem gente que não, quando fala manhwa, eles ficam meio perdidos. É um mangá coreano, The Begin After the End. O início lembra muito Mushoku Tensei. Ele renasce como um bebê, já mamando leite na mãe. Aí é aquele mesmo esquema. Ele vai aprendendo o idioma daquele mundo. Depois que ele aprende o idioma daquele mundo, ele começa a ler os livros de magia. Ele ainda criança começa a fazer magias que nem adultos geralmente conseguem. Se prova um prodígio. É a mesma coisa, eles contratam uma menina pra treinar ele, só que ele não é tarado igual o protagonista de Mushoku. Ele não tem tara nem nada. Ele vai só pra aprender magia mesmo e tal. E ele vai desenvolvendo ali. Depois que termina essa fase da casa, que é idêntico a Mushoku Tensei, aí virou outro anime completamente diferente. Ele vai seguindo uma jornada, ele quer se tornar um aventureiro, né? Só que como ele é criança, ele precisa colocar uma máscara pra ninguém ver que ele é criança. E os pais deixam. Ele coloca uma máscara que é tipo uma musical. Esqueci qual apelido ele ganha por causa dessa máscara musical. E ele vai nessa aventura aí. Aí segue a aventura, prova o valor dele, o poder. Ele é muito mais poderoso que adultos. Superior a todos. É muito linda essa obra, velho. Aí acontece muita coisa interessante. Ele sai em aventura também com ele sai. Tem uma hora que ele vai pra capital com os pais. Aí tem uns ladrões chegam. Ou assassinos, não lembro. E ele acaba caindo num penhasco. E fica perdido. Eles acham que ele morreu. Só que ele encontra uma elfazinha. E a elfazinha tá em perigo. Ele salva ela. Aí ele vai levando a elfa. Vou te levar pra casa. Ele vai levando a elfa pra casa. A elfa pra casa. Chega lá. A elfa é a princesa. Ela é a princesa dos elfos. E ele já tem esse bichinho que chama Sylvie. Que é um dragão. Só que ela tem que disfarçar que não é um dragão. Quando ele chega nesse lugar... É porque eu tô contando histórias diferentes, que eu já contei várias histórias de The Begin After the End, né? Você tá contando mais pra frente, já. É. Aí quando ele chega lá nesse lugar dos elfos ali, o vô da menina, que é o pai da rainha, ou ele é o pai do rei, eu não lembro, mas o vô da princesa, vê que ele tem potencial e vê que ele tem um dragão e vê que ele tem um bom coração. Começa a treinar ele. Ih, cabuloso. Começa a treinar ele, aí ele se conectar com o dragão. E aí, mano, The Begin After the End é aquilo. É um anime que o protagonista é foda desde o início, é potente desde o início e é sanguinário, quando precisa. Porque é a característica que eu mais gosto nos mangás coreanos. Eu já falei isso 1000 vezes aqui. A característica que eu mais gosto em mangá coreano é o protagonista que quando tem que ser sanguinário, ele é. Quando tem... Vou dar um exemplo pra você. Não tinha hora que você queria que o Naruto matasse sem dó nenhuma? Você não queria que o Naruto chegasse sem dó e matasse? Não tem hora que a gente pensa isso? Pô. Tipo o Gon, que pegou, apitou e... Mangá coreano, esse tipo de coisa acontece bastante. Sung Ji-won em Solo Leveling, por exemplo. Matando geral. The Begin After the End. A cena mais insana é ele criança. Quando ele vai pra matar... Quando o mago real, o mago do reino... quer o pet dele de qualquer jeito, que é esse dragão, só que sem saber que é dragão. É que o mago real, ele realmente é um mago bom, e ele consegue perceber que aquele pet tem algo a mais. Aí ele quer, o rei pede e tal. Eu já contei essa cena algumas vezes, mas é porque é uma cena que me impactou muito, porque é uma criancinha. E quando ele fica com sede de sangue, velho, é uma página gigante assim, ó, em The Begin After the End, escrito sede de sangue. E ele, criancinha, assim, ó, molequinho, olhando pro mago real com um olhar assassino. A sede de sangue é sentida no quarteirão inteiro. Eles pensam que é um mago extremamente poderoso, tá lá pra matar o rei. Todo mundo que tá dentro do leilão ali entra em choque. Os guardas vão pra perto do rei. Estamos sentindo uma sede de sangue violenta. Era a criança com o mago, porque queria pegar o dragãozinho dele. Mas isso foi antes do rei pedir. O mago tava lá pagando de louco mesmo, não sabia quem ele era. Enfim, só que o anime escalona, o mangá coreano, ele escalona em outro nível. Ele vai treinar depois com seres celestiais. É uma coisa absurda pelo nível de poder dele. Ele vai se tornar um dos protetores do mundo. Ou do continente dele, né? Que estão dois, é dividido. É monstruoso, velho. The Begin After the End tem que ser lido por todo mundo, velho.
É um manhwa que vale muito a pena. E como eu disse, a parte Sekai dele lembra muito o Mushoku Tensei. Ele nasce... O pai dele é putão também, igual o pai do... Como é que é o nome do protagonista do Mushoku? Do Rudeus, né? O pai dele é putão igual o Rudeus também. Tem aquela mesma vibe, trai a mãe com a empregada. A mãe é o mesmo começo, velho. Mesmo, a mãe cura, né? A mãe tem poder de cura e o pai é um guerreiro. É mesmo começo. Cara, o começo é idêntico. Até Dá até raiva. As cenas. Dá até raiva. Que ele explode assim a parede. Ó, é muito parecido, velho. É. Só que eu acho que o criador de The Beginning of the End falou. Imitei mesmo, copiei, eu gostei da ideia. Falou na tora. Eu acho que é criadora, eu acho que é uma mulher. Só que depois vira outro completamente. Não, filho, vira totalmente diferente. O caminho é outro, o caminho é completamente diferente. E, cara, é muito foda, ele entra na escola de magia. E ali ele começa a descobrir. Ali, um pouco antes de entrar na escola de magia, ele começa a descobrir que não é qualquer um que domina mais de um elemento. Ele domina todos. Todos os elementos. E ele descobre que quem domina 2 já é surreal. Quem domina 3 elementos é tipo os reis, os pica da parada, tá ligado? Ele vai lá e domina todos. Então, o que ele faz? Ele usa uma pulseira que tira os elementos mais fortes dele e deixa ele com os 2 mais fracos. Ele só decide usar só os 2 mais fracos dele, pra não causar tanto. E mesmo assim ele causa. A cena que ele se revela pra escola inteira como dono de um dragão e dominador de todos os elementos é a cena que um dos vilões mais filha da puta, o Lucas Wicks, eu já contei essa história aqui também. O Lucas Wicks, ele entra na escola dele e mata e tortura muita gente, junto com vários vilões. Muito poder. Esse Lucas Wicks até que não era tão fraco não, mas é porque ele é que tem poder demais. Aí ele descobre isso e ele chega lá com a dragão, fi. Ele já chega andando assim, ó, e já fala pra Sylvie. Mostra quem você é, foda-se. Ele já chega conectado com ela. Quando ele conecta, ele fica bonito demais, tio Sam. Puta, meu moleque fica bonito demais. Fica com cabelo branco, velho. Umas marcas no rosto, fica muito foda. Fica uma pose de fodão insana. Cabelo branco, né, tio Sam? Aí ele chega com um dragãozão assim. Aí todo mundo, o quê? Ele tem um dragão. Porque dragões já estão extintos, mano. Aí o Lucas Wicks fala, grande bosta, ele tem um dragão, vou pra cima. Quando vai pra cima, fi, ele arrebenta o cara. Ele começa arrancando um braço dele. Ele apodrece o braço. Ele não sei, só arrancar, você fica jorrando sangue, né? Ele apodrece o braço. Fala, vou apodrecer esse braço seu por causa disso. Ele apodrece o outro braço. Vou apodrecer esse outro braço por causa disso. Aí ele põe o pé assim no saco do Lucas Wicks. Eu vou apodrecer suas bolas porque você não merece... porque nenhuma nova geração pode sair de um verme como você e apodrece as bolas. Depois apodrece outra perna, depois vai lá e mata a porra do cara. Caralho. Puta que... É o protagonista da obra, entendeu? Outro nível, fi. The Beginning of the End. Foda. Só que aí ele descobre depois que esse Lucas Wicks, ele é irmão de um dos caras mais foda. Como se fosse um lança. Ele é como se fosse um alto... Tipo, lança é os lutadores mais poderosos do continente que servem diretamente ao rei, tá ligado? É os mais foda. E esse cara, e o Lucas Wicks era irmão de um deles. Aí o cara vira e fala com ele, você não pode contra um lança. Aí ele fica meio assim e por dentro ele pensa, ainda não. Ainda não. Lembra muito o Solo Leveling, que ele mata um cara e fala, o irmão dele vai vir atrás de você. Mas quando o irmão vem atrás dele, ele já tá muito superior ao cara. Dá no cara. E quando o chefe do irmão vem, ele dá no chefe do irmão. Porque ele vai evoluindo a esse ponto. É o que acontece ali em The Beginning of the End. Eu tô contando cenas mais insanas, mas tem outras cenas de romance muito legais também. Por exemplo, tem uma polêmica, sempre tem, né? Todo anime tem polêmica nessa porra. Que a Elfa é apaixonadinha com ele, né? A Elfa tem, sei lá, 15, 14, 16, sei lá, foda-se. É apaixonadinha com ele na adolescência. E ele é um rei. Ele era um rei na vida passada de mais de 30 anos. Então ele tem as memórias de rei. Ele era um cara do bem, tá? Na vida passada. Ele não é igual o Rudeus, não. Ele era um rei, tem uma história passada muito maneira. Só que ele fica nesse conflito emocional também. Fala, pô, eu tô meio apaixonadinho com ela também. Mas, pô, eu sou um rei. Tal. Mas é por quê? Qual que é a vibe? Pra entender a questão do Isekai. Por mais que ele tenha as memórias de um rei, em The Beginning of the End é bem visível e bem claro que ele é um moleque adolescente. Ele tem a inteligência do rei. Do rei que ele era, pra estratégia, pra saber conversar, pra respeitar
pras pessoas. Mas ele não é um rei de 30 anos. Você consegue entender o que eu tô falando? Ele é um moleque adolescente. Como se ele tivesse perdido a maturidade. Isso. Ele perdeu aquilo, tá ligado? Por exemplo, ele não fica igual o Rudels, todo empolgado, chupando os peitos da mãe dele quando ele nasce. Ele não fica assim. Porque ele é um bebê, tá ligado? Quando a menina vai ensinar ele, ele é um bebê. Então, o que eu entendi em The Beginning After the End, apesar que o próprio rei tem esse conflito com ele mesmo, mas o que eu entendi em The Beginning After the End, nessa obra em específico, tá, são obras e obras. O que eu entendi é que por mais que ele tenha memórias da vida passada, ele não é, de fato, aquele personagem. Ele é o Art Lewin, o Arthur Lewin de The Beginning After the End. Ele é um moleque adolescente, que tem as memórias, tem a inteligência, tem a estratégia, tem a educação, tem tudo aquilo. Mas ele é um adolescente, com as memórias. É como se a reencarnação é real, pra quem acredita, você vai lá num ritual, esse ritual libera pra você as memórias da sua reencarnação passada. Aí você era um cara que teve 80. Você vai ter aquelas memórias todas, mas você vai continuar sendo o Lucas Vinícius de 28, 26? 28. O Lucas Vinícius de 28 anos. O tio Sam, tá ligado? E é isso que deu pra eu entender enquanto eu li essa obra. Foi o que deu pra eu entender. Então, mas o futuro dele vai ser esse. Ele vai casar com a princesa dos elfos, obviamente, inclusive vai causar uma aliança, enfim. Isso é o que a gente deduz. Pra mim, eu colocaria no perfeito, mas eu acho que você vai querer colocar uma outra no lugar e eu tenho lógica. Você falou que nem anime é, mangá coreano, né? Nem anime tem. E vai lançar o anime de The Beginning After the End. Vai lançar. Estúdio ruim, baixem as expectativas, a chance de ser bom é minúscula. Solo Leveling, que foi o A1 Pictures que fez, eu tive grande expectativa, e ainda assim ficou muito medíocre. The Beginning After the End eu não tenho expectativa boa nenhuma de que a animação. Agora, se eles destruírem e fizerem algo absurdo, eu vou ser o primeiro a falar que eu errei. Põe no bom aí pra nós, Tutuba.